antioxidantes, por que prescrevê-los? Começa agora nosso Momento Pele Ciência, nosso encontro que acontece terças e domingos às 21 horas. Nesse encontro eu converso com colegas dermatologistas, residentes em dermatologia, quem está se especializando em dermatologia ou médicos, de maneira geral, que trabalham com saúde da pele e buscam promover a saúde da pele de seus pacientes através de medidas prescritivas e também tratamentos dentro da cosmetria de modo geral. Se você gosta de saber mais sobre terapias preventivas, skincare médico, prescrição cosmiátrica, continua aqui, porque aqui é o nosso canal de conversa. Eu aqui, tô começando essa live, confesso que de coração apertado, um pouco em choque, porque eu tava vendo aqui as notícias do Fantástico, da guerra, e não tem como a gente não ficar mal, né, de certa forma abalado. E até questionei, gente. Oi, Roberta, querida, que bom te ter aqui. Bem-vinda. E é difícil, né? Eu digo assim, até pensei, será que eu vou conseguir abrir essa live e falar? Porque, enfim, eu fico muito sentida. Mas eu pensei assim, uma maneira da gente promover bem, né, paz para o mundo é a gente fazer a nossa atitude dentro do que está no nosso alcance. Diante da minha impotência com relação à questão de guerra, essas questões políticas que não estão na minha alçada, o que eu posso fazer aqui, com os meus alunos, com a minha profissão, nas coisas que eu gosto de fazer, estudar. Então eu vou sim fazer a live, vamos conversar sobre coisas boas, trocar ideias, trocar informação, se aprimorar, estudar juntos, conversar de assuntos interessantes, que é de certa forma, né, uma maneira de promover o bem e tentar dar esse pequeno exemplo e que nessas pequenas atitudes a gente consiga fazer um efeito borboleta e aí, né, a gente conseguir, se Deus quiser, um mundo melhor. Então, se você gosta de assuntos assim e quer saber por que prescrever antioxidantes, então fica aqui nessa live de hoje. Conhece alguém que vai gostar dessa live também? Vem pra cá, chama aí no aviãozinho que tá aqui, ó, no cantinho, faz o coraçãozinho pra nossa live ficar em destaque. Aí, coraçãozinho subindo. E aí a gente consegue maior número de participantes e também opiniões. Sei que tem vários colegas que já prescrevem, trabalham dentro da dermatologia, da cosmetria e prescrevem antioxidantes no seu dia a dia. E aí conta pra cá, aqui a sua experiência, o que você gosta de prescrever, por que você prescreve, é pra todo mundo, não é pra todo mundo, pra quem? Então vamos lá conversar um pouco mais sobre antioxidantes. A grande questão, né, do prescrever antioxidantes é o seguinte, tá? A gente deve pensar na prescrição de antioxidantes quando a gente trabalha dentro de uma dermatologia pro-aging. Você já deve ter ouvido falar nesse termo. Antes se falava anti-aging, né? Anti-envelhecimento. E aí, dentro da área, surgiu um movimento dizendo que seria muito mais adequado a gente usar a expressão pro-aging. Vamos envelhecer sim, mas vamos envelhecer da melhor forma, de uma maneira mais atenuada, mitigando os danos na saúde com relação ao tempo. Então a gente não vai parar as ponteiras do relógio, não. Não temos esse poder, mas temos o poder de minimizar os danos. Então por isso, ter o pro-aging é o mais adequado. A medicina, ela já há muito tempo saiu de uma medicina tratamento, terapêutica, para uma medicina preventiva. Então, muito melhor do que tratar é realmente prevenir. E dentro da dermatologia isso também já está muito bem estabelecido. E se você trabalha nessa frente, então trabalha com estética, trabalha com cosmetria, trabalha com prevenção, trabalha com medicina preventiva de modo geral, gosta desse tema, desse assunto, então os antioxidantes, eles devem fazer parte do seu conhecimento. Natália, qual é a questão
dos antioxidantes? Bom, a gente sabe que no mecanismo de envelhecimento celular, da senescência celular, na pele, também no corpo, mas a gente está falando aqui abrindo a lente para a pele. Com relação à pele, um dos mecanismos, não é o único, mas um dos mecanismos do envelhecimento é a produção de radicais livres. Isso ficou muito evidente, mais evidente, com relação aos estudos do ultravioleta, da radiação solar. Se sabe muito bem que o sol, a radiação ultravioleta, é o grande fator extrínseco, externo, que envelhece a pele. É um dos grandes fatores de envelhecimento da pele, né? E o sol, ele causa diversos danos, alterações proteicas, alterações moleculares, cascatas inflamatórias, mas ele é um grande produtor de radicais livres na pele. Então, se o sol é um grande fator de envelhecimento e após exposição ultravioleta uma grande formação de radicais livres, começou a se chamar a atenção para a questão dos radicais livres na pele, o papel dos radicais livres no envelhecimento celular. Observa-se também que com o envelhecimento geral e da pele, há uma menor síntese de antioxidantes naturais, porque sim, a nossa pele tem um complexo antioxidante. Existem diversas moléculas que as nossas células produzem que funcionam como antioxidantes. Um sistema, chamado sistema redox da pele, que é a glutationa peroxidase, que é a catalase, que é a superóxido desmutase, a SOD. E esses antioxidantes naturais, eles vão reduzindo com o tempo. Na célula senescente, há uma redução desses antioxidantes naturais. O que mais? Se evidencia que existem seres de alta longevidade, micro-organismos que permanecem jovens, digamos assim, estruturalmente, por longos anos, em fatores de extremos, então extremos de temperatura, extremos de ultravioleta, extremos de altitude, então fatores extremos e que produzem naturalmente um grande número de antioxidantes. Oi, gente, boa noite, oi, Jerúzia, boa noite. Tá sentindo falta de você aqui hoje? Chegou. Então, todas essas, entre outras, agora elenquei alguns elementos, fizeram chamar atenção para os antioxidantes. Será que há benefício de usar antioxidantes? E aí, abriu-se uma lente e os antioxidantes começaram a ser estudados. Aí, surgiu como uma grande estrela nesse sistema dos antioxidantes a vitamina C. A vitamina C, que é conhecida já na dermatologia de muito tempo, desde a questão do escorbuto, então como ela é importante para a síntese de colágeno, mas se viu que a vitamina C também funciona como um forte antioxidante na pele. E aí se viu que o tratamento tópico de vitamina C, ele poderia funcionar como um atenuante para a formação de radicais livres após a exposição solar. E aí, cada vez mais surgiram outros antioxidantes. Mas a questão dos radicais livres, eles não vêm só atrelados aos fatores externos como a exposição solar. Os radicais livres, eles aumentam na pele diante de outros fatores externos, como poluição, cigarro, o próprio ultravioleta, mas também de fatores internos, intrínsecos. Então a gente sabe que no metabolismo celular há sim uma produção natural de radicais livres, que a gente chama de envelhecimento intrínseco. Então, desde fatores como doenças, como próprio metabolismo celular, a glicação, desde uso de medicamentos, então fatores intrínsecos, eles também podem fazer um aumento de radicais livres.
Quando começou a se falar muito em estratégias anti-envelhecimento ou pro-aging, logo se pensa assim, nossa, vamos então usar filtro solar, que é o maior produtor de radicais livres, e aí a gente vai estar mitigando essa situação. Só que aí, se a gente for pensar assim, o protetor solar, ele é 100% eficaz contra os raios ultravioleta? Não, a gente sabe que na vida real ele reduz o dano do ultravioleta na pele, mas ele é capaz de zerar, de proteger 100% do dano ultravioleta na pele? Não, por diversas razões. Porque nós não aplicamos o protetor de maneira correta, porque a gente não reaplica, porque os filtros eles têm um FPS limitado, porque a gente não consegue aplicar de maneira homogênea na pele como um todo. Então, só o filtro solar ele já não é só suficiente para reduzir a quantidade de radicais livres na pele, apesar de ser sim uma estratégia antioxidante muito eficaz, porque já reduz ali um pouco da formação dos radicais livres. E aí, depois que o protetor solar ficou muito bem estabelecido como um anti-envelhecimento muito eficaz, muito seguro, começou a se pensar em outras estratégias que vêm aí associadas ao filtro solar. E aí que, então, os antioxidantes começaram a entrar como uma rotina prescritiva no tratamento anti-aging. E aí, se viu que diversos estudos mostram que sim, usar o filtro solar associado aos antioxidantes, a gente consegue ter uma redução desses radicais livres. Não só radicais livres, de maneira extrínseca, mas também intrínseca. Então, quando a gente vai pensar em antioxidantes, a gente vai pensar em pacientes que estão procurando um tratamento anti-aging, ou um pro-aging, melhor dizendo. Bom, só pessoas que estão preocupadas no questão do envelhecimento da pele? Não. A gente vai pensar em pessoas também com alto risco de neoplasias, de câncer de pele. Então, pessoas que têm muita exposição ao sol, pessoas que têm histórico de câncer de pele na família, porque a gente sabe que essas formações de radicais livres também estão atrelados ao surgimento do câncer de pele a longo prazo. Então, os antioxidantes, eles parecem sim ser muito interessantes nessa estratégia anti-aging. Mas, Natália, é seguro a gente prescrever antioxidantes? Bom, gente, a questão da segurança tópica, de maneira aplicada topicamente, já está bem estabelecida com relação a alguns antioxidantes. Vitamina C, vitamina E, niacinamida, ácido ferúlico, resveratrol. Então, a gente tem uma série de antioxidantes de uso tópico que tem uma segurança bem estabelecida. Não à toa são antioxidantes mais comuns que a gente encontra nos cosméticos. O mesmo a gente não pode ter certeza com relação aos antioxidantes orais, porque pergunta também, existe versão de antioxidante de uso oral, não é? E aí, Nath, tomar vitamina C, tomar coenzima Q10, que coenzima Q10 tópica também está estabelecida. Então, com relação ao uso oral, a gente tem aí alguns estudos que mostram sim. Primeiro, evidência de que é eficaz, de que reduz a formação de radicais livres na pele. São estudos um pouco isolados, são estudos que carecem de qualidade de estudo, porque alguns deles são com relação a compostos múltiplos, pegar um produto com diversos antioxidantes, com licopeno, com astaxantina, com vitamina C, com resveratrol, com colágeno, e aí suplementam aquilo para aquele grupo de pacientes, fazem uma exposição à ultravioleta e veem que há uma redução da produção de radicais livres nessas pessoas. Tá, mas isso foi devido ao quê? Ao resveratrol, ao licopeno, à astaxantina, à vitamina C, ao quê?
Então, não tem-se muito claro em termos de orais quais que poderiam ter benefício. Além disso, existe toda uma controvérsia com relação aos antioxidantes orais, se seria interessante a nível sistêmico geral, essa antioxidação. Porque a gente sabe que para o nosso corpinho existem processos que precisam da oxidação. E aí você poderia até causar um dano se você só antioxidar, entende? Existem vários processos celulares que são importantes essa oxidação. Então, em termos da pele, assim parece sim ter um benefício. Mas, em termos gerais, ainda não está bem estabelecido se tomar suplementar o antioxidante pode ser benéfico. Tá? Faz mal, né? A gente não sabe. Né? Parece fazer bem? Parece. Mas não tem ainda uma clareza científica. A não ser, né, com relação tópica, já tem um horizonte, mas já está mais bem estudado. Já fica mais fácil, né, quando a gente vai falar de um órgão só, de um local, de um sítio, se tem benefício ali naquele local, sendo diferentemente do que quando você está simplesmente ingerindo, né, o antioxidante, que daí vai ter um efeito sistêmico. Com relação aos tópicos, tá, a gente tem mais essa comprovação, só que a grande parte dos estudos, ele é in vitro. Tá? Então, a gente tem várias revisões aí que comentam antioxidantes na pele, antioxidantes no mecanismo de envelhecimento celular. E aí, né, diversos antioxidantes. Então, assim, é uma infinidade de antioxidantes. Só dentro dos polifenóis, a gente tem uma variedade incrível de substâncias. A gente tem... Para vocês terem trazer alguns exemplos, existe a coenzima Q10, existe o ácido lipóico, existe o zinco, cobre, o selênio, manganês, a própria sódio, superóxido dismutase, tem algumas fontes vegetais que tem a sódio, a glutationa, a melatonina, o próprio própolis, polifenóis da maçã, que é comum de encontrar em cosmético, a astaxantina, a luteína, licopeno, que é derivado do tomate, os fitoenos, flavononas, as isoflavonas, né, que dá soja, como a genisteína, o piquenogenol, é muito bem estabelecido na dermatologia, o ácido elágico, a curcumina, ácido cafeico, ácido gálico, a fluoretina, a silimarina. Então, assim, existe uma infinidade de antioxidantes muito bem estudados, mas a grande parte deles é com estudos in vitro, mostrando que, basicamente, eles estudam ali culturas celulares de fibroblastos, de queratinócitos, de melanócitos, fazem, né, aquela suplementação, né, fazem aquela cultura ali com o antioxidante em estudo e mostram, sim, que depois, geralmente, eles testam com radiação ultravioleta. Coloca lá aquela cultura de células sob radiação ultravioleta, que é um forte produtor de radicais livres, e aí se vê como é que foi o dano celular. E sim, muitos, e a grande maioria desses antioxidantes, eles mostram que há sim uma redução na formação de radicais livres, comparado com o grupo controle, geralmente tem um controle ali, e aí há sim uma redução. Só que quando a gente vai transportar isso para uso, né, estudos clínicos, aí tem poucos estudos, 1, 2, 3 estudos, então a gente não tem aí uma grande clareza científica, mas a gente sabe que são extremamente seguros. Né? Existe uma grande dificuldade da indústria em promover a permeação desses antioxidantes. Tem moléculas, né, que têm são grandes molecularmente ou tem uma estrutura físico-química que impede a penetração perfeita em camadas mais profundas. E aí a gente tem, né, uma evidência às vezes de que ajuda, mas a gente não consegue entregar ali através da pele. Então, esses que eu mencionei mais cedo, vitamina E, vitamina C, resveratrol, ácido ferúrico, esses já têm, assim, uma comprovação maior da questão da permeação. Só que, por exemplo, a vitamina C, a gente sabe
que tem a questão da estabilidade. Aí permeia bem, mas tem a questão da estabilidade. A gente não consegue estabilizar também a vitamina C. Enfim, os desafios de quem prescreve os antioxidantes. Só que, quando a gente vai falar, né, de tópico, a gente, né, deve pensar assim, em segurança, e com relação à segurança, os antioxidantes eles parecem ser muito seguros. Então, para quem trabalha com medicina anti-aging, para quem quer fazer uma estratégia inteligente contra o anti-envelhecimento, para quem quer otimizar os seus resultados, não, vou fazer um laser aqui bacana na paciente, para promover uma melhora na qualidade da pele, para melhorar as manchas, para melhorar as rugas. Você pode, então, associar uma estratégia com antioxidante tópico também. Para quê? Para você ter uma manutenção dos resultados, né? Para você melhorar por um lado enquanto previne por outro. Então, para quem se preocupa em fazer um atendimento global, um atendimento que envolve estratégias de prevenção e tratamento, para quem gosta, né, de fazer uma prescrição mais atual, para quem se preocupa na prevenção de pacientes com alto risco de câncer de pele. Olha, Natália, mas a gente não tem aí uma corte, né, um estudo grande que mostra ali que realmente usar antioxidante tópico pode prevenir o câncer de pele. Realmente a gente não tem, gente. Só que assim, existe forte evidência científica, a lógica científica nos encaminha para que provavelmente haja algum benefício. A gente não tem isso provado ainda, talvez tem coisas que demandam tempo, né? Demandam tempo e boa vontade de quem estuda e publica de fazer estudos nesse sentido. Então existiu, né, uma grande força com relação à niacinamida, tanto é que hoje em dia virou uma recomendação a suplementação de niacinamida para quem tem alto risco de câncer de pele do tipo SEC, né, para pessoas que têm um campo de cancerização, ceratoses actínicas, então parece ter um benefício, já virou uma estratégia ali de quimioprevenção. Então, porque alguém estudou nesse âmbito, né? Só porque não foi estudado ainda não significa que não possa ter evidência científica. Então, assim, é de bom grado pensar nessa estratégia preventiva para quem teve câncer de pele ou para quem tem histórico de familiar, é de bom grado. Tem uma alta exposição solar, ou a gente entende, trabalha com exposição à fumaça, em ambiente com muita poluição. É interessante a gente pensar numa estratégia antioxidante também. Pensando no que tem mais evidência científica, no que é mais seguro, no que a gente tem realmente de comprovação que permeia, de estabilidade. Apesar da gente ter uma gama grande de antioxidantes, é interessante que você conheça os que realmente, né, vão ter ali resultado. A gente tem que ter compromisso com o resultado. Então, me perguntam, Natália, é interessante, na tua opinião, usar antioxidantes? Sim, com certeza. Tópico ou oral? Tópico. Oral pode vir associado. Não significa que não, assim, o oral ele não é algo extremamente comprovado, extremamente sólido. Isso tem que ser pesado. Então, até existe um estudo lá com vitamina E que mostra que suplementação de vitamina E por longo prazo ele pode até aumentar o risco de algumas doenças. Então, assim, no questão do oral, ele pode ser feito por curto prazo, tá? Pensando realmente que a gente não pode fazer um desequilíbrio desse sistema redox sistêmico, tá? Mas o oral ele pode vir associado, às vezes tem alguns complexos, tem colágeno que tem vitamina C junto. Pode ser usado por um tempo ali de estudo. A maior parte dos estudos ele mostra por 12 semanas, né? 3 meses. Então, dentro daquela estratégia de segurança, ele pode ser usado também. Para quem? Para todas essas pessoas que têm, né, como objetivo uma estratégia anti-envelhecimento e também, né, para quem tem um risco aí, uma grande exposição solar, parece ter, né, uma grande produção, pode ter, né, uma grande produção de radicais livres por exposição à fumaça, agentes poluentes,
alguma doença inflamatória crônica, né, ou que faça, né, ou tem aí uma questão de câncer de pele, um fotodano extenso. Então, a questão do antioxidante parece ser muito interessante, sim. Então, por que prescrevê-los? São tratamentos de alcance. A gente tem uma grande variedade de dermocosméticos ao nosso alcance, de diversos preços, diversos custos. Os pacientes já estão familiarizados com essas substâncias. A gente vai falar de vitamina C, quase todo mundo já ouviu falar de vitamina C, já usa a vitamina C. É o único antioxidante que existe, não é o único. É interessante que você conheça mais deles, até para você fazer um rodízio no seu tratamento, para você fazer um tratamento diferente. E se você se preocupa em dar resultados além dos tratamentos usados no consultório, né, então os injetáveis, as tecnologias, tem que buscar uma prescrição bem completa, uma prescrição inteligente. O protetor solar é básico, é algo recomendado para uso diário, inclusive reduz muito a produção de radicais livres, porque a gente sabe que os radicais livres não são só do ultravioleta, mas também de outros fatores externos e intrínsecos também. Então, eu acho interessante a gente pensar nessa estratégia antioxidante se você trabalha com saúde da pele. É um assunto inesgotável, queria conversar em detalhes, em pormenores sobre cada um deles, mas não tem essa possibilidade por causa do nosso tempo. Tem uma aula, inclusive de antioxidantes, que existe na nossa plataforma, no PL3C. Quem é meu aluno já deve ter visto essa aula, assistido essa aula. É uma aula que comenta ali em detalhes com relação às concentrações, aos dermocosméticos em que se encontram os antioxidantes, etc. Mas eu fico aqui à disposição. Se você gostou desse assunto, quer saber mais, tem alguma dúvida, de deixar algum comentário, de conversar comigo nas caixinhas. Eu realmente estou aberta aqui para quem quiser, né, conversar alguma coisa. A ideia é que aqui a gente cresça juntos e promova a saúde da pele dos nossos pacientes, não é? Espero que vocês tenham um excelente final de domingo, uma semana abençoada. Essa semana vai ser um pouco mais curtinha, né, por conta do feriado. Porém, a gente tem um encontrinho agora, na terça-feira, não esquece, às 21 horas, nosso Momento Pele e Ciência. Se você é médico dermatologista, trabalha com cosmetria, ou é residente, está se especializando em dermatologia, ou é médico que trabalha com saúde da pele de maneira geral e quer conhecer mais sobre a prescrição cosmétrica, continua aqui nesse canal, curte os vídeos, compartilha, porque a minha ideia é sempre trazer pinceladas aí de conhecimento para que você monte a sua prescrição e aprimore a sua rotina prescritiva, em busca de resultados para a sua carreira profissional e para os seus pacientes. Doutora Adri, oi doutora Adriana, amo seu conteúdo. Ai, querida, obrigada, eu fico muito honrada de te ter aqui essa hora, né, compartilhando aí do teu tempo para aprender um pouquinho mais. Que bom. Jerusa, muito obrigada, uma ótima semana para você também, Natália, e para todos aqui presentes. Para todos, um grande beijo, uma semana abençoada. Querida, obrigada mais uma vez pela tua presença. Essa live, ela fica salva aqui no feed, se você não assistiu toda, fica tranquilo. Vai ficar salvo por alguns dias, depois ele fica disponível lá na nossa plataforma, na nossa sessão de lives. Selma, querida, que bom te ver aqui, doutora. Tudo bem? Obrigada. Agradeço a tua presença. Um beijo grande, boa semana, meninas. Fiquem com Deus, viu? Sorte dos pacientes de vocês, de terem dermatologistas assim, ó, cuidando do pessoal. Preocupada sempre se atualizar. A gente vê o compromisso, né? Que abençoados. Sempre excelente didática, grande conhecimento. Querida doutora Célia, tudo bem, querida? Que bom te ver aqui. Muito feliz com a presença de todo mundo. Todo mundo dos alunos, várias alunas. E é isso aí, né, pessoal? Fico à disposição para dúvidas, nossa troca de dúvidas nos nossos grupos de WhatsApp, tá? Espero que estejam gostando, aprendendo. E em breve, novas atualizações, viu? Estão sendo providenciadas, ficando muito, muito, muito legais. Modéstia à parte, mais legais ainda. Fiquem com Deus.